Muitos se falam das 7 linhas da Umbanda, mas você sabe o que significa? Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da Tenda de Umbanda Luz e Caridade e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre as 7 linhas da Umbanda. Vamos desmistificar? Vamos entender de verdade o que significa as 7 linhas? Mas antes disso eu convido vocês, a quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais. E aproveitando, eu quero apresentar para vocês novamente, porque toda vez que eu estou aqui eu falo dele, que é o nosso projeto Tijolinho, onde a gente tem as japamalas, as camisetas, e visite nosso site, tenho certeza que vocês vão adorar e poder colaborar com o nosso trabalho, que é o www.tucsalto.com.br. E desde já eu já agradeço a contribuição, a colaboração de cada um de vocês que nos acompanham aqui no canal. Quando a gente fala das 7 linhas, muito se confunde com os orixás ou com as entidades, mas é uma coisa que vai muito além disso. Quando falamos das 7 linhas, nós estamos expressando a exteriorização de Deus. O que é a exteriorização de Deus? São todos os sentimentos que Ele colocou para que seja trabalhado nas 7 linhas da nossa vida. Por exemplo, a fé. A fé é a primeira linha de trabalho. É a primeira exteriorização de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, Ele deixou o primeiro sentimento, que é a fé. O que significa a fé? Eu não estou falando só da fé da religião, da religiosidade, a fé espiritual. Eu estou falando da fé do amanhã, eu estou falando da fé da esperança, porque quando Deus nos criou, quando Ele criou essa lindeza de mundo, com toda essa natureza, com toda essa força que existe, com toda essa existência, a primeira coisa que Ele sentiu, que Ele exteriorizou, foi a fé. Acreditar em tudo aquilo que Ele estava planejando criar. Então, isso foi a fé. Então, as 7 linhas da nossa vida, a primeira é a fé. Depois a gente vai para o amor. Por que as pessoas colocam as 7 linhas como se fossem os orixás? Porque quando eu falo de fé, quem que a gente vai pensar? A gente vai pensar em Oxalá. E aí, quando eu falo de amor, a gente vai pensar em Oxum. Então, por esse motivo que denominaram as 7 linhas como se fossem os orixás. Então, dando continuidade, fé, Oxalá, amor, Oxum. Também a gente pode dizer que a fertilidade, porque foi a criação, não é? Então, Deus, Ele teve fé, depois Ele teve amor, a sua criação. Então, é quando veio a fertilidade também. Depois, teve o conhecimento. Então, olha lá, fé, amor, conhecimento. Qual é o orixá do conhecimento? Oxóssi. Tá vendo por que se confunde? Então, lembrando que ele é a exteriorização de Deus e que depois foi comparado todo esse trabalho das 7 linhas, que é o que rege a nossa vida, com os orixás. Fé, amor, conhecimento. E aí vem o quê? A lei. A lei é de quem? De Ogum. Então, sem lei não há justiça. E a justiça é de quem? De Xangô, não é? Estão vendo? A comparação dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. É tudo aquilo que a gente precisa equalizar, equilibrar e trabalhar na nossa vida. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não tiver amor, se a gente não adquirir conhecimento para depois usarmos da sabedoria. Porque a sabedoria, ela é intuição. O conhecimento a gente adquire. A sabedoria, ela sempre vai vir daqui de dentro. Você pode ver que tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem nem passar aquilo que se aprende. Por quê? Porque não tem a sabedoria, não tem o sentir, não tem a intuição, não permite que a intuição aflore. Normalmente isso acontece com pessoas que são muito racionais, o não permitir que a sabedoria, que a intuição, ela venha a ter voz na nossa linha. Fé, amor, conhecimento, lei, justiça, depois vem a razão, aí vem o racional. Quem lida com a razão e com o racional? Nanã,
O Baluaê, então, são as energias que regem a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade é o nosso racional. A ancestralidade é o DNA. Então, a ancestralidade não tem a ver com a emoção. Da emoção nós já falamos. E depois vem a geração. Então, o gerar, aí vem a maternidade. E aí sim a gente se completa as 7 linhas. Então, todas essas 7 linhas que eu acabei de citar para vocês são emoções que nós carregamos no nosso dia a dia. São aprendizados. Como eu falei, são equilíbrios. Nós precisamos equilibrar as 7 linhas na nossa vida para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, em todos os sentidos. Saudável que eu falo das nossas emoções e principalmente, né, gente? Porque, afinal de contas, onde está o nosso problema hoje, na maioria da população? Nas emoções. O não saber lidar com as suas emoções. Isso sim está ficando sério, está ficando grave. Mas quando a gente lida com todos esses passos da nossa vida, a tendência é a gente expandir a nossa consciência. A tendência é a gente encontrar respostas aqui dentro da nossa própria vida. Então vocês perceberam o quanto que mais uma vez Deus é maravilhoso na nossa vida? Ele nos deixou todas as ferramentas possíveis para que a gente possa sim encontrar o caminho, sabe do quê? Da felicidade. E além disso, um outro aprendizado no meio de tudo isso, além desse equilíbrio que a gente tem que levar para a vida, é o desprendimento. O maior aprendizado que Deus nos deixou é o desprender. Então, quando a gente começa a seguir cada passo das 7 linhas na nossa vida, a gente vai chegar no 8º passo, que é a sabedoria de saber lidar com cada situação da nossa vida e soltar. Até quando a gente faz uma oração para Oxalá, para os orixás, então não adianta a gente fingir que entrega, a gente tem que aprender realmente a soltar, a se permitir entregar aquilo que nós já agimos, que nós fizemos tudo aquilo que pela força das nossas mãos, pela força do nosso conhecimento, pela nossa fé, pelo nosso amor, pelo nosso racional, nós já fizemos. Então chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer. A gente tem que realmente entregar. E quando a gente entrega, a gente entregou aonde? Na fé. Naquela fé, aí sim, que é a fé que a gente não enxerga, mas é a fé que a gente sente. É a certeza que existe um Pai, que existe um Deus, que existe um orixá, que existe uma divindade, que existe uma espiritualidade que realmente está olhando por nós. E o mais importante da gente estar trazendo essa realidade do que é as 7 linhas, eu não estou falando só da Umbanda, porque quando a gente fala das 7 linhas dentro da Umbanda, tanto é que se criou, né, essa confusão referente a orixás. Então, as 7 linhas são os orixás, muitas vezes em desenvolvimento. Eu tenho prova aqui, gente, no desenvolvimento. E quando eu dou prova que eu faço essa pergunta, muitas pessoas se confundem e trazem as entidades, trazem os nomes dos guias. Mas, na verdade, quando eu falo das 7 linhas, eu estou falando das 7 linhas da vida. Então, não é as 7 linhas somente da Umbanda, quando a gente direciona aos orixás ou aos guias. Eu estou dizendo que o nosso Pai, Deus, quando nos criou, independente de religião, independente de cultura, independente de crença, Ele nos criou com as 7 linhas da vida. Então, no fundo, nós temos 7 vidas para a gente cuidar. Por que a gente vai cuidar da vida dos outros, não é? O bom de trazer esse entendimento é que você começa a se preocupar um pouco mais consigo próprio. Então, vamos trabalhar melhor a nossa fé, o nosso amor, que é a nossa compaixão, o amor, a empatia. Vamos trabalhar melhor todo esse conhecimento, toda essa divindade que a gente tem todos os dias, poder aprender algo novo. Então vamos absorver esse conhecimento para que tenhamos sabedoria para lidar com ele. As emoções, elas precisam ser sentidas, mas acima de tudo, a gente tem um racional. Por quê? Para a gente poder entender onde vamos chegar com esse sentir. Esse sentir, se eu colocar ele para fora de uma forma voraz, eu vou me prejudicar ou realmente vai aliviar? E por isso que nós temos a razão, para que ela decida pela gente.
não a emoção simplesmente sair agindo, porque depois que as palavras, depois que os gestos ruins acontecem, não tem como mais a gente voltar atrás, não é? Então olha quanta coisa nós temos dentro de nós que a gente pode trabalhar para melhorar a nossa vida. Isso não é só para os umbandistas, isso é para o ser humano. 7 linhas da vida. Vocês já sabiam disso? Se não, comenta aqui para mim. Ou o que vocês entendem sobre as 7 linhas. Vamos conversar a respeito? Espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.